Olá, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa live número 10 da nossa série, do nosso Papo de Terapia. A série que eu nomeei aqui, Aprenda a Dizer Não, né? E hoje nós estamos no episódio 10, então você que está chegando agora, vai lá no meu feed, porque já tem uma série de lives gravadas que vão dando sequência a esse tema aqui no nosso Papo de Terapia. Então, nós estamos no episódio 10 do nosso Papo de Terapia, da série Aprenda a Dizer Não. E eu já vou deixar o tema nos comentários, porque para mim hoje não é feriado. E eu já vou deixar aqui fixado, para quem chegar já entender que o nosso tema é Fé sem culpa, verdades e recomeços. O que será que eu quero dizer com esse tema, com esse título que eu trouxe hoje para a nossa live, né? Eu tô aqui no intervalo entre um atendimento e outro, eu já atendi hoje e eu falei, estou devendo uma live e eu já tinha esse assunto preparado, falei, vou entrar e vou falar sobre isso, é agora. Então a gente faz a hora acontecer. Eu ainda não tenho dia e horário certo aqui para as minhas lives, porque eu sou uma terapeuta ativa. Então entre um atendimento e outro, hoje eu tive alguns cancelamentos, porque eu atendo alguns pacientes no Brasil, então eu tenho um intervalinho agora e eu vou usar ele para falar com você. Eu quero te dizer que aqui é um espaço seguro, um espaço de acolhimento, tá? De conhecimento e cura para mulheres cristãs que desejam reconquistar sua paz interior e viver a alegria de serem elas mesmas, sem abrir mão da fé que elas carregam. Se você já se perguntou em silêncio, será que Deus se decepcionou comigo? Você já fez essa pergunta? Será que ele me rejeita por causa da minha separação? Será que Deus me rejeita por causa do meu divórcio? Fé sem culpa. Se tem alguma mulher que carrega alguma culpa aí ou alguma dúvida, eu espero te acolher e te ajudar hoje nessa questão. Porque a gente pode viver verdades e ter recomeços embasados na verdade, tá? Então essa live é para você que tem esse sentimento e se você conhece alguém que está passando por isso, já encaminha aí, clica no aviãozinho e manda para essa amiga que está passando essa dor ou essa dificuldade, tá? Separa aí seu café, sua água. A minha já está aqui, porque o nosso papo de terapia é o tempo de tomar um cafezinho, uma água, é 30 minutos no máximo, para você ruminar e ter essa sensação do que é um papo terapêutico. Então hoje nós vamos falar sobre fé, sobre culpa e sobre recomeços. E principalmente sobre como dizer não à culpa, né? E sim ao amor de Deus. Então isso é muito importante e faz parte da série de lives que eu tô fazendo aqui no nosso Papo de Terapia, da série Aprenda a Dizer Não. Então essa é uma das coisas. Para quem não me conhece, eu sou Carla Gontijo, sou psicanalista, terapeuta cristã e eu ajudo mulheres cristãs a se recuperarem na sua identidade e na sua autoestima também. Tá? Depois de anos, talvez, de sobrecargas emocionais que as mulheres carregam, de medo, de culpa e de tentativas exaustivas de agradar todo mundo, elas merecem uma recuperação na sua identidade e na sua área emocional. Então, eu tô aqui para ajudá-las nesse sentido. Eu já acompanhei muitas mulheres e que estavam reescrevendo as histórias delas com leveza, com verdade, com fé, sem abrir mão da fé que elas carregam, com uma fé madura. Você pode viver essa fé madura com entendimento, tá? E com um relacionamento restaurado com Deus e consigo mesmas. Então respira fundo, já respirou hoje? Respirar é terapêutico. Já respirou? Respira, que hoje você vai sair daqui mais leve, eu te garanto, depois desse papo de terapia. Então nós vamos começar, como a gente sempre, quem já tá aqui comigo já sabe que eu trago aqui 3 perguntas, né, reflexivas, porque psicanálise é investigação. A gente investiga, a gente faz perguntas. Então a gente tem que saber fazer perguntas e são perguntas reflexivas.
Vamos começar então com 3 perguntas importantes e eu já vou citando cada pergunta e tentando trazer uma resposta para você refletir e analisar comigo. Vamos lá? Primeira, o que a Bíblia realmente diz sobre separação para mulheres? E eu estou falando aqui de separação conjugal, divórcio. Por isso eu quero falar de fé sem culpa, verdades e recomeços. Mulheres que estão vivendo esse recomeço, mulheres que querem viver esse recomeço. Presta atenção. Então, o que a Bíblia realmente fala sobre separação para mulheres? A Bíblia apresenta o casamento como uma aliança, certo? Isso é claro para mim e eu concordo. A Bíblia apresenta o casamento como compromisso e cuidado mútuo, tá? O cuidado é de ambas as partes. A entrega é total. É o 100% do homem com 100% da mulher que vai gerar um casamento 100%. Não é 50% de um e do outro para ter um casamento, não é essa soma. A soma de Deus é diferente. A soma de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Deus e seus mistérios, né? Mas a Bíblia também reconhece a realidade da dureza do coração humano, né? A gente tem essa passagem lá na Bíblia. Em Mateus 19, Jesus explica que o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração do homem. Então isso significa que o divórcio não é o ideal de Deus, literalmente. Realmente não é o plano de Deus, né? Mas é uma concessão de Deus diante da quebra da aliança. Se a aliança não está sendo estabelecida, vivida, né? Você está tendo um casamento de aparência. Então isso é uma quebra de aliança. A Bíblia não ensina que a mulher deve permanecer em um abuso, em humilhação ou abandono para provar fé, tá? A Bíblia não fala isso. Em Malaquias 2, quando nós lemos lá que Deus odeia o divórcio e muitas mulheres se embasam nesse versículo para persistir em um relacionamento abusivo, nós lemos lá que Deus odeia o divórcio. Só que eu quero esclarecer aqui. Precisamos estudar profundamente a palavra de Deus. E no termo hebraico, o termo hebraico para essa palavra que Deus odeia o divórcio, o termo hebraico se aproxima mais da palavra repúdio, repúdio injusto, abandono cruel. Essa é a tradução correta para a palavra divórcio, que foi traduzida, na minha opinião, na minha visão, erroneamente para o português. Então, a nossa Bíblia está escrito que Deus odeia o divórcio, mas a tradução correta do hebraico é Deus odeia o repúdio, tá? O abandono cruel, o repúdio injusto. Deus está condenando o homem que descarta sua esposa com violência, infidelidade à aliança feita no casamento. Portanto, a Bíblia, ela não manda mulheres suportarem abuso, ok? Ela não manda as mulheres aguentarem tudo. Ela condena a quebra injusta da aliança. E muitas vezes essa quebra vem por esse repúdio que acontece dentro de casa. Acontece esse repúdio dentro da vivência conjugal. E as mulheres mantêm essa relação por religiosidade. Então a Bíblia manda as mulheres, ela não manda as mulheres suportarem tudo, tá? Superação e divórcio aparecem como consequência. Superação e divórcio aparecem na Bíblia como consequência de corações endurecidos, não como condenação automática da mulher, ok? Vamos agora para a segunda pergunta, porque aí a gente vai conseguir desenrolar aqui o nosso papo de terapia de hoje. E a segunda pergunta é: o medo de desagradar a Deus é realmente justificado nesse tema? O medo de desagradar a Deus é realmente justificado nesse tema? Por isso que eu falo fé sem culpa, né? Muitas mulheres carregam essa culpa de desagradar a Deus. Então aqui a gente precisa separar culpa espiritual e temor saudável, tá? Temor a Deus é saudável, culpa espiritual é algo que
pesa muito as mulheres no âmbito emocional e atinge também o seu espiritual. Então, temor a Deus é reverência. Ter temor a Deus é uma vida de temor a Deus, é reverência a Deus. Então é muito importante vivermos com reverência. Culpa constante é uma prisão. Quem vive na culpa vive aprisionada. E essa culpa emocional faz você viver um aprisionamento emocional num relacionamento conjugal, ok? Onde a aliança já está quebrada. Se a decisão de separação ou divórcio aconteceu após um sofrimento real que você teve, sabe? Após tentativas de reconciliação, busca de orientação, busca de ajuda, nós não estamos falando de rebeldia contra Deus, tá? Eu sempre falo com as mulheres aqui que relatam para mim no set terapêutico, que estão passando por um relacionamento difícil e muitas vezes abusivo, e eu falo, você já tentou tudo? Tudo mesmo? Você já tentou a reconciliação? Você já tentou entender o outro? Você já tentou buscar a Deus, orar, interceder? Você já buscou ajuda? Você já buscou orientação espiritual? Acompanhamento no seu casamento? Você já buscou tudo? Então estamos falando de sobrevivência emocional e preservação da sua dignidade. É disso que a gente está falando. O medo de desagradar a Deus, ele só é justificado quando há real intenção consciente de ferir, trair ou agir com injustiça. Aí sim você vai estar desagradando a Deus. Se a sua intenção, Deus vê a intenção do seu coração, se a sua intenção consciente não é ferir, trair ou agir com injustiça, então você não está desagradando a Deus, mulher. Você está sobrevivendo, você está preservando a sua dignidade. E às vezes tomar uma decisão difícil faz parte e é parte de tudo isso. Quando a mulher está saindo de abandono, de traição, manipulação, até manipulação espiritual, tá? Manipulação pode ser emocional e espiritual, ou um abuso emocional persistente, tá? Ela não está desafiando Deus, muito pelo contrário. Ela está reagindo à quebra de uma aliança que já aconteceu. E eu ajudo as mulheres a entenderem isso e terem certeza se elas realmente estão em um relacionamento abusivo ou não. Então, ela está reagindo a uma quebra de aliança. E Deus conhece o seu coração. Deus sabe se é real, se você já viveu essa quebra de aliança. Ele conhece o seu coração. E o problema é que muitas mulheres confundem a voz da religiosidade com a voz de Deus. Muito cuidado. A voz da religiosidade às vezes grita em você e você confunde com a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Saiba discernir a voz de Deus e a voz da religiosidade que grita aí, ou as vozes externas que influenciam nesse sentido e te mantém numa prisão emocional. Isso não é a mesma coisa, são diferentes. Então, eu trago essas perguntas introdutórias aqui para trazer clareza no nosso papo de terapia. Para pensar. A terceira pergunta de hoje é: quais mitos e religiosidade construiu sobre casamento e separação que não estão alinhados com o caráter de Deus? E aí a gente vai falar sobre mitos e verdades, né? Vamos falar claramente então, tá? Mito número 1. Se divorciar significa fracasso espiritual. Não, isso não significa fracasso espiritual da sua parte. Muitas vezes o divórcio significa até um posicionamento espiritual da parte da mulher, ok? Isso não é bíblico. Fracasso espiritual é viver na mentira, porque Deus é verdade. Fracasso espiritual é viver na violência e na dureza de coração. Você aceitar viver nessa condição. Isso é fracasso espiritual. Por isso eu pergunto para as mulheres que chegam aqui, você já tentou tudo? Você já tentou tudo? Então depois que você esgotou e tentou tudo, não tem mais o que fazer. Mito número 2. Mulher que se separa perde o favor de Deus. Acreditem, tem mulheres que escutam isso e de lideranças espirituais. Mulheres que se separam perdem o favor de Deus? Mito.
Isso não encontra sustentação no caráter de Cristo. Esse não é o caráter, esse não é o coração de Deus. Jesus restaurou mulheres marginalizadas. Jesus as restaurou. Jesus não as excluiu. Então, por que ele te excluiria? Mito número 3. Suportar qualquer sofrimento glorifica a Deus. Vamos ver o quanto você suporta. Quanto mais você suporta, mais você está provando a sua fé, a sua santidade. Mito. Não. Sofrimento redentor é diferente de sofrimento abusivo. Então, para de se martirizar, de querer ser uma mártire na terra, onde você está tendo um sofrimento redentor ou um sofrimento abusivo. Saiba separar uma coisa da outra, porque é diferente. Deus nunca pediu que a mulher permanecesse em opressão contínua para manter aparência de santidade. E muitas pessoas estão vivendo de aparência. Muitas pessoas estão vivendo relacionamentos de aparência. Mito número 4. Divórcio é sempre pecado, maior do que o abuso emocional silencioso. Está medindo tipos de pecado. Aqui esse mito está colocando na prateleira do pecado o abuso emocional silencioso, que acontece só dentro de casa, onde ninguém vê, e está falando que a posição do divórcio está na mesma prateleira de pecado. A Bíblia condena a violência, viu? A Bíblia condena a injustiça e a Bíblia condena opressão repetidamente. Precisamos ter coragem de nomear isso. E a psicanálise trabalha dando nome para as dores. Nós precisamos nomear. Religiosidade sem discernimento pode aprisionar. Religiosidade sem clareza e sem separar as coisas pode te aprisionar. Fé madura liberta. Você quer ser livre? Então vamos viver, mulher, uma fé madura. Vamos à clareza, à luz da palavra de Deus, ter sabedoria. Existe uma diferença muito grande entre Deus e a interpretação cultural que fazem de Deus. Olha, presta atenção. Muitas mulheres não têm medo de Deus. Será? Bebe uma água aí. Muitas mulheres não têm medo de Deus. Têm medo da imagem rígida que ensinaram sobre ele. Uma imagem de justiceiro. E aqui começa a raiz do problema. Porque a culpa religiosa muitas vezes nasce da distorção do amor divino. Então a culpa religiosa vai distorcendo e dando outro entendimento, outra interpretação do verdadeiro amor de Deus por nós. E quando a mulher passa por uma separação ou um divórcio, especialmente se houve sofrimento, abuso emocional, traição, abandono ou uma exaustão extrema, ela não sofre apenas o luto do casamento. Ela sofre o medo de perder Deus. Muitas são julgadas, apontadas e colocadas nesse lugar de que ela vai perder o favor de Deus se ela continuar com essa atitude. E isso paralisa, tá? Existe um versículo que aprisionou muitas mulheres ao longo da história. Exatamente a frase que eu trouxe lá na nossa primeira pergunta. Deus odeia o divórcio. Está lá em Malaquias 2,16. E muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos por medo desta frase, por medo desse versículo. Mas vamos olhar aqui com profundidade, porque no texto original, lá em hebraico, e eu vou reforçar isso com você, a palavra usada não carrega exatamente a ideia moderna que nós temos de divórcio civil, como conhecemos hoje, tá? A palavra se aproxima muito mais da palavra repúdio. Deus odeia o repúdio. Nossa, isso dá uma clareza, muda completamente o significado dessa frase. Para mim, mudou para mim e muda para muitas mulheres que escutam também o significado da palavra repúdio. Repudiar significa abandonar, descartar, desamparar injustamente. Então, quantas mulheres estão abandonadas, descartadas, desamparadas injustamente por causa de uma quebra de uma aliança? E na cultura da época, os homens repudiavam suas mulheres por motivos banais, tá?
deixando elas desprotegidas socialmente e financeiramente, porque era a responsabilidade dos maridos. O que Deus está condenando naquele texto que ele fala não é a mulher que se separa para preservar a sua dignidade. Deus está condenando o homem que descarta, o homem que humilha, o homem que abandona sua esposa com a dureza do coração dele, dentro do relacionamento conjugal. Não é o homem que separa, é aquele que trata a mulher com abandono dentro do casamento. Presta atenção, isso traz muita clareza e isso quebra esse parâmetro de religiosidade que prende você, mulher, que está presa num relacionamento abusivo emocionalmente. Deus odeia o repúdio. Eu vou ler o versículo para você traduzido da forma correta. Deus odeia o repúdio. Deus odeia a injustiça. Deus odeia a violência no relacionamento. E é por causa da dureza do coração humano que o divórcio foi permitido. Então ele é uma consequência. O próprio Jesus fala isso em Mateus 19. Ele diz que Moisés permitiu por causa da dureza do coração das pessoas. Vai lá ler. Volta-se, resgata a leitura, resgata o seu estudo bíblico para você estar mais perto da luz da palavra de Deus. Então perceba, não foi Deus que criou o abuso. Deus criou a aliança de casamento. O criador, o autor do casamento foi Deus, mas ele não criou o abuso. Não foi Deus que criou a opressão. O divórcio surge como resposta à quebra dessa aliança. Então nós precisamos diferenciar isso. Divórcio não é sinônimo de pecado automático. Repúdio, abandono cruel e abuso são pecados. Tá claro aqui? E muitas mulheres permanecem presas em relações emocionalmente abusivas porque confundem religiosidade com fidelidade a Deus. Então aprenda a separar religiosidade de fidelidade a Deus, porque na verdade religiosidade separa o homem de Deus. E aí a gente encontra benefícios em ter a liberdade, a libertação de viver essa fé livre, essa palavra. Porque é tão importante falar sobre isso sem culpa e sem constrangimento. Por quê? Eu preciso que vocês tenham essa clareza. É importante falar sobre isso, sem nenhuma culpa e sem constrangimento, como eu estou falando aqui com vocês. Casada há 27 anos. Eu tenho um casamento de 27 anos. Então eu já passei muitos processos, eu tenho a minha história. E eu já ajudei muitas mulheres. Porque o silêncio alimenta a vergonha. Então você que já viveu sabe, você que vive um relacionamento abusivo emocionalmente, você sabe o que é ter essa vergonha, esse silêncio alimenta a vergonha. A vergonha não produz santidade, produz medo. E aí é uma mulher que vive com medo. O maior benefício de entender o amor e a graça de Deus de verdade é a libertação emocional. O benefício dessa conversa, o benefício de ter essa clareza, o benefício de encontrar essa fé que liberta, essa verdadeira interpretação da palavra de Deus, é a libertação emocional. Quando você compreende que o amor de Deus não depende do seu estado civil, mulher, algo muda dentro de você. Ei, o amor de Deus por você não depende do seu estado civil. Entenda isso. Reconhecer padrões tóxicos e desenvolver autonomia emocional transforma também o seu relacionamento com Deus. Então a gente começa dando nome, reconhecendo padrões. E aí a gente acessa a essa autonomia emocional que transforma você com você mesma e o seu relacionamento com Deus. Por quê? Por que eu preciso acessar isso? Por que, Carla, eu preciso viver isso? Porque você deixa de se relacionar com Ele, com Deus, por medo e passa a se relacionar por amor. Simples assim. Quando a mulher permanece presa a uma culpa em nome de uma religião, ela vive um estado constante de autopunição. E a vida para ela, o dia a dia, a rotina, passa a ser autopunitiva. Eu já ouvi isso aqui de mulheres aqui na clínica em atendimento. E autopunição não é arrependimento. Olha só, olha a confusão cultural. Autopunição não é arrependimento, é aprisionamento psíquico.
O primeiro passo para se sentir amada incondicionalmente por Deus é separar o caráter de Deus das vozes humanas que te condenam. Quando você fala que você quer tomar uma posição, um posicionamento, uma postura, quando você fala que você vai tomar uma decisão, as vozes começam. As vozes da religiosidade começam a te condenar. E aí acontece isso. Deus não é sádico. Deus não sente prazer no seu sofrimento, ok? Nós precisamos falar de algo muito sério aqui. Abuso não é apenas agressão física. Não mesmo. Abuso emocional inclui humilhação constante, inclui desvalorização, inclui controle excessivo, inclui manipulação espiritual, inclui silenciamento. Não conta para ninguém. O que a gente vive da porta para dentro, da porta para fora, ninguém precisa saber. Quando uma mulher vive anulada, eu posso dizer assim, com medo constante, adoecendo emocionalmente, isso não é projeto de Deus para sua vida. Isso não é o que Deus quer que você viva numa relação conjugal, no lugar que era para você sentir paz e segurança dentro do seu lar. Você mora numa casa ou em um lar? Não há lugar melhor para estar do que o nosso lar. Essa frase aí é real para você? Se não é, vale a pena esse papo de terapia para você. Muitas mulheres permanecem presas em um casamento por religiosidade. Mas Deus nunca pediu que você sacrificasse sua saúde emocional para manter uma aparência espiritual. Existe uma diferença entre suportar dificuldades naturais do casamento e tolerar padrões abusivos contínuos. E eu disse aqui para você, eu tenho um casamento de 27 anos, mais 4 de namoro, 32 anos me relacionando com o meu único homem. Então eu passei por uma escola aí da vida, onde eu aprendi algumas coisas e acompanhei muitos casais há mais de 20 anos. Que eu acompanho casais casados e também preparando os noivinhos para casar. Já foi um ministério assim que entrou na minha vida muito jovem, quando eu era jovem. Então existe uma diferença em suportar dificuldade natural no seu relacionamento e tolerar comportamentos e padrões abusivos. Identificar esse padrão é maturidade, mulher, não é rebeldia. Não é se tornar rebelde da noite para o dia. É acordar para a vida. É acordar. Agora eu estou enxergando os padrões. Então, eu acompanhei uma mulher cristã, tá? Ela passou 18 anos tentando salvar o casamento dela, onde ela era constantemente desvalorizada, constantemente não reconhecida. Ela acreditava que suportar tudo era sinônimo de fé. Ela acreditava que a prova de fé dela era suportar um pouco mais. Quando a separação realmente teve que acontecer e aconteceu, ela entrou num colapso emocional. E eu expliquei aqui na nossa live anterior, número 9, o que é um colapso emocional. Então você vai lá e volta, porque essa é a live 10 da nossa série. E ela chorava muito nesse colapso emocional que ela entrou nele. Ela chorava dizendo, agora Deus não pode mais me usar. E ela era uma mulher usada por Deus de fé. E quando ela tomou a decisão de separar, ela sentiu e ela mesma se acusava que Deus não ia usar ela mais. Mas graças a Deus ela estava tendo acompanhamento terapêutico. Nós trabalhamos a reconstrução da imagem interna de Deus nela. A gente conseguiu trabalhar isso e meses depois de acompanhamento, ela disse algo que eu fiquei maravilhada e me marcou muito. Ela disse, hoje, Carla, eu descobri que Deus não saiu do meu lado em nenhum momento. Ele estava lá comigo. Mesmo no tempo da dor, mesmo no tempo da desvalorização, ele estava comigo. Mesmo no processo da separação, eu não sentia, mas ele estava comigo. Eu não via, mas ele estava comigo. Eu é que tinha aprendido a enxergar ele como um juiz, não como um pai. Essa frase me marcou. A forma como ela via Deus mudou a relação que ela tinha com Deus.
E hoje ela serve na igreja, ela ora, ela ensina na igreja, ministra aulas, cursos e ela vive em paz. A separação não afastou Deus dela, nenhum momento. A culpa é que quase afastou ela de Deus. Deus sempre está aí, Deus sempre está lá. E eu vejo isso repetidamente aqui no consultório. Talvez você esteja pensando agora, ouvindo essa história, e se Deus realmente tiver me rejeitado, sabe? Eu já me sinto, Carla, rejeitada por Deus. Uau! E se minha vida espiritual nunca mais for a mesma? E se as pessoas me julgarem? São perguntas que todas fazem aqui, confessam que fazem para Deus, aqui para mim no set terapêutico. E eu tô vendo que muitos estão entrando aqui, estão me dando um tchauzinho, e eu vou dar um tchau geral para todos, tá? Eu não consigo responder todo mundo aqui. Mas muitas mulheres se perguntam, e se Deus realmente tiver rejeitado? Já tiver me rejeitado? E se a minha vida espiritual nunca mais for a mesma? E se as pessoas me julgarem? Todo mundo tem medo de julgamento, né? Do que os outros vão pensar de mim? Eu entendo esse medo profundamente que vocês têm. E eu acompanho mulheres de fé cristãs, de fé sincera mesmo, de coração puro, que precisam ressignificar a culpa, porque a culpa é real, a culpa tá aí, a culpa acompanha. Elas precisam ressignificar também a vergonha. A vergonha primeiro de assumir, né? Um relacionamento desequilibrado, uma quebra de uma aliança e conseguir voltar a se sentir filha amada, que é o lugar de onde vocês nunca precisam sair. Se sentir filha amada. Vamos para alguns fatos espirituais e emocionais. Primeiro, a Bíblia, ela apresenta mulheres que enfrentaram histórias complexas, perdas, recomeços, e nenhuma delas foi rejeitada por Deus por causa da condição civil que elas viviam. Vamos nomear assim? O amor divino não é contratual. Contrato é coisa de homens. Deus é Deus de aliança. Uau! Eu espero que essa frase tenha batido em alguém aí. Deus é Deus de aliança, Deus é relacional. Deus se importa com o relacionamento e com o acesso que ele tem a você. Segundo, o maior mandamento é o amor. Preservar a sua saúde física, sua saúde emocional e sua saúde espiritual também é um ato de responsabilidade diante de Deus. Nós temos que ser autorresponsáveis por nós mesmas. É uma maneira de exercer o nosso amor próprio. Preservar sua saúde física, emocional e espiritual. Terceiro ponto, permanecer em medo constante não glorifica a Deus. Ter uma vida de medo não glorifica a Deus. E teve uma live aí, se não me engano, acho que foi a 3 ou a 4, eu falei muito sobre isso. O amor lança fora todo medo. E eu quebro muito esse mito que todo mundo fala aí. Ai, tá com medo? Faz com medo mesmo. Permanece com medo mesmo. Faz com medo, vai com medo mesmo. Vai na força do amor de Deus. Porque o amor lança fora todo medo. Então, permanecer em medo constante não glorifica a Deus. Agora, a alegria, a paz, a liberdade, essa sim glorifica a Deus. Ter uma alegria de viver, uma alegria interior, paz, liberdade de viver com Deus, com Jesus no coração, com a presença do Espírito Santo, isso glorifica a Deus. Se a sua fé está baseada apenas em medo, ela precisa amadurecer, precisa crescer. Fé tem tamanho, né? Tem fases, então você precisa ir para a próxima fase, sair do leite e amadurecer. O jeito errado de lidar com isso é permanecer no sofrimento, mulher. E muitas estão permanecendo no sofrimento extremo, por medo do julgamento. É buscar aprovação a qualquer custo. Suportando tudo para ter aprovação de quê? Religiosa? Da sociedade? Jeito errado. É reprimir sentimentos e não buscar ajuda. O silêncio, não conta para ninguém o que acontece da porta para dentro. Jeito errado. O jeito certo é buscar suporte. Busque ajuda. Busque suporte terapêutico.
suporte pastoral equilibrado e suporte de amigas maduras. Amigas maduras te ajudam a não cair, te ajudam a não desmoronar. Tomar um café com uma amiga madura te ajuda a não desmoronar. Saber que você tem uma amiga que é um lugar seguro para você e que você pode compartilhar sua vulnerabilidade com essa amiga, isso salva. Então busque suporte terapêutico, suporte pastoral equilibrado e um suporte com uma amiga madura, tá bom? Nós podemos relembrar passagens bíblicas aqui, onde o amor vem antes do julgamento humano. Eu sempre gosto de trazer um exemplo bíblico, porque somos mulheres de fé, caminhamos professando essa fé. Então eu estou aqui falando para você fazer coisa que a Bíblia nos dá exemplo. Então eu gosto sempre que você estiver passando uma dificuldade, relembra a passagem bíblica, onde que você vê o amor de Deus antes do julgamento humano. A mulher samaritana, por exemplo, é um exemplo. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Jesus encontra a mulher que já tinha passado por vários relacionamentos. Uau! E ele não começou a conversa com ela condenando. Ele começou oferecendo água viva, refrigério, frescor, novidade. O amor vem antes do julgamento humano. Ele revela a verdade, mas não a envergonha publicamente. Ele revela a verdade assim, na lata, na cara dela, mas ele não a envergonha publicamente. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Ele restaura. O amor de Deus, ele te toca na dor, na ferida, e ele restaura. Isso nos mostra algo muito profundo, que o estado civil nunca foi o foco principal de Jesus. O coração era. O coração era o foco de Jesus, não o estado civil. Quer ver outro exemplo? A mulher adúltera, que todos falam, né? Quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, a multidão queria punição. Punir o pecado dela. Jesus ofereceu dignidade. E ele diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Depois ele diz, eu também não te condeno, mulher. Perceba a ordem das coisas. Primeiro ele remove a condenação pública. Depois ele orienta transformação. A gente recebe orientação de transformação. O amor precede o ajuste. O amor precede o ajuste que vai te transformar e transformar a sua vida. Então, crie momentos diários de oração. Crie esse momento. Você está passando essa dificuldade? Você precisa ter uma clareza? Ou para viver essa transformação? Para encarar a sua verdade, viver um recomeço na sua vida? Fé sem culpa. Viva a fé sem culpa. Encare a verdade e inicie sua transformação e viva o recomeço. Então, cria um momento diário de oração, não como defesa, mas como vínculo. Então, resgata. Quanto tempo tem que você não consegue mais orar de verdade, conversar com Deus? Um pequeno passo imediato começa a mudar tudo. Toda live eu falo disso e a gente já está caminhando para o final. Então, um pequeno passo. Hoje, por exemplo, o que você pode fazer hoje? Separa 10 minutos do seu dia. Olha aqui, eu separei 1 hora que eu tenho de intervalo na minha agenda hoje para estar aqui tendo esse papo terapêutico com você. E poderia ser 1 hora que eu estava ali, quietinha, conversando com Deus no meu cantinho. Então, separa 10 minutos, eu te proponho. Ora sim, vou te ensinar a fazer uma oração. Ora sim, Deus, eu tenho medo, Deus. Eu tenho medo de ter te decepcionado. Deus, mas eu preciso conhecer o teu amor de verdade. Me mostra quem é o Senhor, me mostra quem o Senhor é, para eu ter clareza, paz, para tomar decisões na minha vida e ter a minha vida transformada. Sai da religiosidade, vai ter um relacionamento direto com Deus. Permita que Deus seja maior do que as vozes que te condenam. Dá esse lugar para Deus, porque Ele é grande. E se você ouviu essa frase que eu falei aqui, mas Deus odeia o divórcio, e isso te aprisionou em culpa ou em medo, hoje eu quero reorganizar essa verdade dentro de você. Deus odeia o repúdio cruel.
Deus odeia a violência, Deus odeia a injustiça. Mas Ele ama as pessoas. Ele ama mulheres. Ele ama você. E quando o divórcio acontece como consequência da dureza do coração do homem, ou por causa da traição, ou por causa do abandono, ou abuso emocional persistente, isso não significa que Deus virou o rosto para você. Pelo contrário, significa que uma aliança foi quebrada. É um fato. E Deus é especialista em reconstruir vidas após alianças quebradas. Acredite nisso. É possível você viver a verdade e um recomeço. Então hoje você viu aqui que você não está sozinha. Eu quero que você saia dessa live. A gente até passou um pouco do meu tempo aqui. A gente sai dessa live com a certeza de que você não está sozinha. Você viu que Deus não rejeita quem busca o coração sincero. Então, seja sincera, busque e você vai ver que ele está com você todo o tempo. Você viu que a culpa não precisa definir sua história e que é possível recomeçar em fé, cura e alegria. E isso glorifica a Deus. Separação não é sinônimo de rejeição divina, ok? Culpa não é sinônimo de santidade. E dizer não para o que te destrói pode ser muitas vezes um ato de fidelidade à vida que Deus te deu. Então, diga não para aquilo que te destrói, para que você tenha nessa atitude um ato, uma ação que corresponde à fidelidade à vida que Deus deu para você. Então, se essa live falou com você, compartilha com uma mulher que precisa ouvir essa verdade. O resumo dessa live vai estar disponível para você lá no nosso canal de membros Papo de Terapia. Eu saio daqui, a live vai ficar salva, então você pode ir lá no feed, encaminhar para uma amiga que passa por esse processo, que precisa viver esse recomeço, uma fé sem culpa, vivendo na verdade e vivendo um recomeço realmente transformador para a palavra de Deus. Se você quer aprofundar, caminhar com mais segurança e aprender a dizer não sem culpa, vem fazer parte, venha fazer parte comigo. O link do canal de membros Papo de Terapia tá lá na bio do Instagram. E todas as lives que eu estou fazendo aqui estão também disponíveis lá no meu canal do YouTube. Agora eu tenho um canal no YouTube. Lá o canal do YouTube chama @carla_psicanalista, tá bom? Vai lá no YouTube, procura, né? Compartilha. Vamos aumentar o engajamento lá também para dar mais visibilidade e alcançar mais pessoas. Obrigada por estar aqui comigo. Essa é a live número 10 da nossa série Papo de Terapia. Aprenda a dizer não. E eu quero que você, a partir de hoje, a partir dessa reflexão e dessa conversa, eu quero que você durma em paz toda noite. De coração. Eu quero que você acorde toda manhã sabendo que continua sendo filha amada de Deus. E que o amor de Deus não depende do seu estado civil. Até a próxima. Tchau, tchau.